Sandra, muito obrigado por participar hoje aqui. A gente fez uma pauta, acho que vamos falar de um assunto aí que muitos brasileiros querem, né? Tem. Empreender nos Estados Unidos, é, montar um negócio, enfim, muitas coisas. Antes da gente começar, que tem poucas pessoas aqui, como é que tá por aí, Sandra, a questão do furacão Helena? Como é que já passou? Tá tudo bem? Como é que tá esse tema? Passou, graças a Deus, longe de mim. Pegou bem só a costa, o outro lado da costa. Eu estou na costa do Atlântico, entrou pelo Golfo, que é a outra costa, né, da Flórida. Entrou bem forte na Flórida, atingiu Flórida, Georgia, South Carolina, North Carolina, fez muita destruição. É muito ruim quando acontece, porque é muita destruição. Assim, às vezes as pessoas perdem absolutamente tudo. Muita gente, a gente é avisado antes, então geralmente a gente sai, né, de casa, mas por mais que você salve a sua vida, é muito triste, né? Você voltar depois de 2, 3 dias e você não ter absolutamente mais nada, porque as casas, infelizmente, os furacões aqui na Flórida é uma coisa que todo ano faz eu repensar realmente de morar aqui, porque a gente fica naquela tensão de junho até dezembro, até final de novembro, é uma tensão. Eu passei pelo Vilma, eu perdi tudo no Vilma, eu tive que recomeçar minha vida. Eu estava recém-chegada em 2005 e não é fácil, porque, assim, de repente, são algumas horas que você acaba que perde toda sua casa, seus móveis, você consegue salvar documento, a gente aprende a salvar documento, a gente aprende a salvar, né, algumas coisas, sair, sabe onde é a rota, sabe tudo isso, mas primeiro que eu estava recém-chegada e eu não sabia muita coisa ainda, e acabei que eu perdi tudo, e não é nada fácil. Infelizmente, o ano passado, 2 anos atrás, a gente também teve um forte em Fort Myers, e até hoje está lá ainda assim, parece uma cena de guerra, é horrível, porque ainda tem muitas casas lá destruídas, sabe? Não é nada fácil, não. Eu imagino, quer dizer, eu não imagino, mas num dado momento, eu estava numa casa, aí estourou uma caixa d'água, assim, eu fiquei num desespero, ou numa chuva também, que entrou água É, por cima do telhado, né? Uma coisa ali uhum. que você está ainda, uma coisa muito pequena perto do furacão, que deve ser uma coisa É horrível. É horrível, porque horrível, voa né? telhado, voa árvore, voa tudo. No Vilma eu vi carro em cima de árvore, eu vi árvore em cima de casa, o teto de posto de gasolina tombado assim que nem uma parede. Nossa, é muito forte, o vento é muito forte, às vezes demora horas. Então você imagina aí um vento de 300 milhas, não sei nem quanto isso é em quilômetros, mas 300 milhas por hora é um vento, é destruidor, porque É ele destruidor. é destruidor. E o furacão, ele tem aquele giro e tem o olho. No olho não passa nenhum vento, nada. Então, primeiro aparece, faz aquelas horas, né, da primeira parte do furacão, que às vezes é um vento para um lado, passa o olho, aí vem o vento do outro lado. E aí é a hora que começa a jogar tudo para cima, destruir, quebrar. O telhado do prédio que eu morava voou, que nem um papel. Levantou e foi embora. Então, assim, as pessoas, eu morava no primeiro andar, no segundo andar, ficaram, de repente, no meio de um furacão, com tudo voando, tendo que salvar as pessoas, colocar essas pessoas para baixo. E não é para os fortes. É assustador. É ruim. E assim, é a natureza, você não tem controle, você não tem o que fazer, não tem nada que vá parar. Pode mudar de Exato. repente de tá indo para cá, vai para lá, tá forte, fica fraco, tá fraco, fica forte. É chuva, é vento, você não sabe se vai chover muito, se vai molhar, você não sabe nada. É, É é assustador. tenso. Como diz minha filha, é assustante. É complicado. É. Mas que bom. Vamos lá. Sandra, então vamos falar um pouquinho de negócios, né? A gente fez uma pautinha aqui para a gente ser breve, né? Porque esse assunto aí dá para ficar uns 3 dias fazendo live sem parar, né? Dá. E aí o tema, né, da live é como empreender nos Estados Unidos, né? O que quais os requisitos, tal. E assim uma primeira questão
que eu queria que você comentasse, é assim, que é uma dúvida muito grande, que quem que pode abrir uma empresa nos Estados Unidos? Qualquer pessoa. Não tem nenhuma restrição. Você não precisa morar aqui, você não precisa ter visto aqui, você não precisa ter documento americano. Qualquer pessoa é welcome nos Estados Unidos em ter uma empresa aqui. Eles gostam de empresas novas, eles querem novos empreendedores. Estados Unidos é totalmente capitalista, eles querem negócios aqui, então a facilidade de ter uma empresa aqui nos Estados Unidos é muito grande. Leis rigorosas, sim, manter a empresa, como fazer, os impostos, tudo isso é rigoroso, mas a abertura da empresa e ter realmente a oportunidade de investir aqui nos Estados Unidos é muito fácil, é muito simples. Então, qualquer pessoa que tenha pode ter um business fora daqui e queira trazer o business para cá, qualquer pessoa que queira montar ou fazer um negócio novo aqui, lógico que daí tem a parte da imigração, se a pessoa tem que vir para cá ou não, se ela tem que estar fisicamente aqui ou não. Então, ok, ela tem que estar, ela vai abrir um restaurante, né? Então, um restaurante é um lugar físico. Então, existem algumas licenças, existem algumas regras para abrir esse local físico. Provavelmente, esse dono desse restaurante vai ter que vir aqui para abrir esse business, para conseguir as licenças, para seguro, todas essas coisas que envolvem. É um trabalho virtual, né? Um trabalho é um contador. Aí no Brasil, quer prestar serviço aqui nos Estados Unidos, os brasileiros que estão aqui. Você não precisa ter um escritório, seu trabalho vai ser todo virtual. Você provavelmente não vai precisar nem pisar aqui. Você pode abrir a sua empresa aqui nos Estados Unidos, você pode atuar, você pode receber dinheiro aqui, você pode ter um nome e uma empresa aberta aqui nos Estados Unidos muito facilmente. Não tem burocracia, não tem restrições, é bem simples, bem fácil. Que é uma das questões maiores, né, que às vezes as pessoas perguntam, eu já fica, mas eu preciso ter green card, eu preciso ter isso, eu preciso ter Uhum, visto. Então, quer uhum. dizer, nem visto para turismo a pessoa não Não, precisa ter para poder abrir uma empresa. não, ele precisa de um passaporte válido, né? Devido à nova lei que existe a partir agora de janeiro desse ano. Além da abertura da empresa, existem algumas outras regras que foram implementadas pelo governo, e uma delas é exigir que o dono se identifique para o FinCEN, que é um órgão do governo que regula crimes financeiros. Então, essa pessoa tem que ter só um passaporte válido, porque após a abertura da empresa, a gente tem que mandar esse formulário e provar que o dono da empresa realmente é uma pessoa, e essa pessoa tem um passaporte, ela existe e tem um documento. É só para, no caso, eles estão só querendo não ter mais como empresas de lavagem de dinheiro, ou empresas que eles não sabem quem são os donos, é só por isso. Mas não precisa ter visto, não pede nenhum tipo de nada imigratório para abrir empresa ou para se identificar, no caso do FinCEN. Então, não precisa de visto, não precisa nem vir para cá. Não precisa ter green card, não precisa ser americano, nada disso. Muito bem. Bom, muitas pessoas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a questão de cultura, né? Eu já vi muitos casos de empresários que falam, bom, eu tenho um negócio validado no Brasil, agora eu vou para os Estados Unidos, vou começar aqui, vou fazer a mesma coisa, porque aqui dá certo, então lá também vai dar certo. Acho que esse é um dos É, pontos que o brasileiro, principalmente, o brasileiro não, acho que qualquer um tem que ter cuidado no sentido uhum, de que é uma cultura diferente, é uma cultura totalmente diferente. tem. Eu até fiz um vídeo recentemente e eu estava falando sobre isso. Falei, gente, é, o Brasil é Brasil, Estados Unidos é Estados Unidos, Uruguai é Uruguai, Argentina é Argentina, então cada cultura é Tá. diferente. Não adianta Exato. você falar assim, uma coisa que funciona no Brasil, um produto que eu vendo aqui vai funcionar lá porque aqui eu tenho sucesso. Não necessariamente, né? Não, Eu já vi empresas não. validadas que levaram produtos aqui do Brasil e assim, uma rede de lojas que deu tudo errado. O cara colocou Viu? dinheiro, montou a Uhum. empresa, deu tudo errado. Sim, a gente vê isso sempre, assim, restaurantes brasileiros que abrem e logo fecham.
marcas que tentam vir, marcas de roupa, e às vezes assim, né, sei lá, uma marca de roupa de biquíni, que foi uma das que eu lembro agora, montou nos shoppings mais caros daqui. E com uma mercadoria, ok, de qualidade, mas aqui tem que pensar que a gente concorre com China. É muito complicado. E aqui você concorre com marcas fortes, entendeu? Então, ok, você vai vender seu biquíni, faz uma pesquisa antes de quanto custa um biquíni da mesma qualidade aqui. Você vai vender a sua comida, quanto custa uma comida da mesma qualidade aqui? Porque aqui a gente está acostumada a procurar qualidade e preço, porque você vai achar qualidade e preço. Eu posso comprar uma coisa de qualidade com preço baixo. Posso comprar uma coisa sem qualidade com preço muito mais baixo, mas sempre fazer essa comparação, fazer uma pesquisa de mercado antes de vir para cá. É o que você falou, a cultura é completamente diferente. O americano não vai entrar numa loja de biquíni brasileiro, por mais que o biquíni seja diferente, o que seja, se ela entrar online, vai comprar o mesmo biquíni, entendeu? De outra marca, ou vai comprar, né, no atacadista, vai comprar na China. Então, o americano tem que conhecer e saber que a sua marca é uma marca diferente, é específica do Brasil, que a sua mercadoria tem qualidade, que foi fabricada de tal maneira. Tudo isso tem, antes de investir nos Estados Unidos, tem que ter certeza de que realmente você não vai perder dinheiro. A cultura é diferente. Agora, tem coisas que sim, que pode dar muito bom. Essa é a verdade. A gente tem clientes que, entendeu, entraram com mercadoria deles, com coisas deles aqui, que o americano gosta e que vai comprar e que deu certo. Mas é sempre uma pesquisa e saber o que está fazendo, com certeza. E eu vejo também, Sandra, que assim, é um mercado que consome tudo, né? É um mercado que consome tudo e tem que ter também a questão do recall que eles falam, né? Porque às vezes muitos produtos tem que ter um seguro, tem que ter uma validação, fazer um plano de negócio, né? Como vamos dizer, como toda boa empresa tem que fazer um plano de negócio, nos Estados Unidos não é diferente, né? Para que a pessoa que está levando aquele business entenda disso, esteja tranquilo, esteja segurado em relação a problemas que pode ter tanto no Brasil e em qualquer lugar do mundo, né? A lei do Mas, consumidor aqui é algo bem sério e funciona. Então, aqui você tem direito a devolver o que você comprar e você não gostar e amanhã você quiser devolver, ninguém vai te perguntar nada. Eu já vi gente devolvendo banana quase estragada no Walmart. O cara fica na fila ali com a banana podre e ele devolveu a banana e eles têm que receber a banana e pronto. Entendeu? Então, sim, você tem que ter também essa parte de, ok, a minha mercadoria é uma mercadoria que eu corro o risco de ter devoluções, como vai ser o meu, como a gente chama aqui, o custom service? Como é que vai ser o meu pós? Como é que eu vou cuidar do meu cliente no caso se acontecer de devolução? Muita gente vende no Amazon hoje. Amazon, chegou aqui em casa, eu olhei, eu não gostei, eu clico no botão lá e devolvo, e ninguém me pergunta absolutamente nada. E o que o Amazon faz, muitas vezes não devolve para o vendedor. Eles devolvem para o distribuidor da Amazon e o vendedor perde o dinheiro. Então, são coisas. exatamente. Uhum. Aqui tem que tomar bastante cuidado antes de. Realmente depende do investimento. Quando é um serviços, quando é algo que você vai oferecer, quando é um terapeuta, um médico, um engenheiro, um consultor, alguma coisa, um contador, um advogado, vai fazer uma consultoria, vai fazer alguma coisa, que é os serviços dele, oferecendo os serviços dele, é algo que você corre muito menos risco e, né, tem muita chance de ninguém querer devolver, né? Mas quando se fala em mercadoria, em produtos, em trazer coisas do Brasil, ou fabricar alguma coisa aqui, ou fabricar no Brasil e trazer para cá, tem bastante coisa envolvida, principalmente algumas leis, que tem até algumas coisas que você não pode trazer. Você pode fabricar, mas não entra aqui. Comida não é fácil, líquido, fruta, né, coisa assim. Boi, né? Já me queriam que eu abrisse uma empresa porque eu vou levar boi. Tudo bem, mas você já viu como é que é para você trazer esse boi para cá? Não, mas eu quero ter uma fazenda que eu quero levar boi para os Estados Unidos. Tudo bem, então, mas primeiro você, antes de você abrir empresa, vê como é que você vai trazer esse boi. Se você tiver autorização para trazer o boi, a gente abre empresa. Senão não tem sentido. Por que você abrir uma empresa e depois o boi não chega?
Então, É, né, eu, tem sempre um planejamento. Querendo ou não, a o gente está cuidado. falando de 5 vezes o valor do dinheiro, né? Então, antes de você realmente Exato. fazer um investimento nos Estados Unidos, tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que assim o cuidado com o consumidor nos Estados Unidos é muito grande, né? Tem. E eu tive um episódio nos Estados Unidos, eu comprei uma mercadoria qualquer, uma mercadoria, um tênis na ocasião, e aí até, né, aqui você tem que preencher o negócio e devolver e falar e justificar. Pô, chegou lá, não gostei, falei, cara, não gostei disso, tá bom, você quer o dinheiro, quer que... Como você comprou? Ah, eu passei no cartão, então vou devolver no seu cartão, vou fazer o Tem. estorno no cartão, então sem muita Tem. No pergunta, vai question test. lá e, Né? e Uhum. vambora, vamos pro próximo. Né? Mas legal, vamos ver, tem poucas pessoas ainda aqui. Quem tiver aqui que lembra de alguém que quer ir para os Estados Unidos, quer empreender, quer abrir uma empresa lá, já manda aí essa live para essas pessoas. Aí vamos por bastante gente aqui, que é um assunto de total relevância para quem quer empreender. Sandra, e aí pegando essa linha né, de abertura de empresa, tal, você já até falou um pouco, né, dos documentos necessários, que são documentos básicos. Além dos documentos básicos, o que mais tem que ter de cuidado com documento para abrir essa empresa? Que não Uhum. precisa do green card, que nós já falamos. Aí você Uhum. falou que tem que ter o passaporte, né? A pessoa não estando nos Estados Unidos. Tem mais algum detalhe de documento que é necessário para Tem. abrir a empresa? Uhum. Tem. Sempre quando você for abrir uma empresa nos Estados Unidos, a primeira coisa que a gente faz, que é o mais importante, é o nome. Então, sempre a gente precisa pesquisar o nome, se já existe ou não, porque, por exemplo, aqui na Flórida eu não consigo registrar 2 empresas com o mesmo nome. Então, sempre tem uma Hum, opção de uns 3 nomes. Você vai precisar de um Registered Agent. O Registered Agent é uma pessoa que tem que estar aqui nos Estados Unidos, que vai ser uma segunda opção para você receber correspondências, no caso, correspondências legais. No caso, sua empresa tem um litígio, no caso, você receba um processo, você receba algo que venha do governo, eles vão mandar para você e para o Registered Agent. É obrigatório ter esse Registered Agent. O Registered Agent pode ser uma pessoa de confiança que você tenha aqui, ou pode ser um escritório de contabilidade, um advogado. A gente oferece esse serviço para receber essa correspondência caso venha acontecer. Então, é exigido que você tenha 2 opções para ter certeza que você vai receber a carta. Essa é a verdade, para isso existe o Registered Agent. Você precisa de entendi. um endereço aqui nos Estados Unidos. O endereço não precisa estar no seu nome. O endereço não precisa ser comercial, caso, né, você não vai abrir um restaurante, né, você vai abrir uma consultoria. Pode ser um endereço residencial, pode ser de um conhecido, pode ser um endereço de alguém da família, pode ser um endereço virtual. Existem vários escritórios que oferecem a opção de endereço, só não pode ser um P.O. Box, que é uma, não sei como é que chama no Brasil, Uma caixa caixa postal, né? postal. Caixa Aham. postal, isso. Não pode ser, mas pode ser qualquer endereço, né? Isso estou falando de Flórida, tá? Tá. Você precisa do passaporte válido, não precisa visto, não precisa ter entrado aqui nos Estados Unidos, nada disso. É só a parte de identificação que tem que estar válida. E um e-mail e um telefone. É só isso que você precisa para abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Muito bom. Sandra, e acho que, né, fazendo um adendo, já pensando na pessoa né, todo dia eu tenho uma consulta sobre isso, na pessoa que vai para os Estados Unidos, na pessoa que está em processo de documentação, até a pessoa que já tem green card. É uma coisa muito importante que eu até fiz vários vídeos sobre isso e até assim fiquei assustado com a quantidade. Eu imaginava que muita gente não fazia, mas eu fiquei tão assustado porque assim todo dia eu recebo uma pergunta falando sobre saída definitiva do Brasil. E Tem gente que não sabe, assim, que não, é, nem tem ideia do que é. é Muitas pessoas. É uma área. é Uhum. impressionante quanto assim eu recebo mensagem assim, tô 25 anos aqui, nunca tive problema, É, sim. né? Mas Então assim, eu olha, acho eu vou te que dizer que isso foi realmente uma falta de informação, porque até demorou muitos anos para eu descobrir que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que sair do Brasil.
porque a gente não, aqui a gente não tem não tinha essa informação. E eu, assim, depois que eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, eu perdi totalmente o contato com o Brasil, assim, de questão de leis, de como funciona a contabilidade no Brasil. Eu nunca mais entrei nessa área, porque minha área é aqui. Eu trabalho há 15 anos aqui na contabilidade daqui, então eu tenho que saber como funciona aqui. No Brasil nunca foi uma coisa que mais me chamou atenção. Eu praticamente nem vou muito para o Brasil. Eu tenho uma casa no Brasil, mas assim, para mim aquilo, entendeu, tá ok. Eu nunca imaginei que eu tinha que fazer isso. Não faz muitos anos que eu descobri, e eu estou aqui há 20 anos. Então, é a falta de informação. Infelizmente, isso não chega aqui para a gente. Não chega. E muitas pessoas não sabem. Hoje que eu convivo mais com os contadores brasileiros, hoje que eu estou mais, né, por causa né, dos meus treinamentos, tudo, e eu tô, meus clientes brasileiros, eu pergunto, você um dia você fez? Não, fez o quê? Saída? Não, por que eu tenho que sair? Não, tá lá, já que você falou, tô aqui 20 anos, estou preocupada. Pois é. Então, Exatamente. é a falta de E, informação, infelizmente. exatamente, eu falo muito isso, né? E a importância de fazer a saída definitiva, e vou até fazer um breve comentário sobre isso, Uhum. porque é muito importante. As pessoas que saem do Brasil e não fazem a saída definitiva, ela já começa com um problema. Ela fica ainda residente fiscal no Brasil. E o que que acontece? Toda a renda que ela tem fora do Brasil, ela pode ser tributada aqui, né? Então aquelas pessoas falam, eu tenho 20 e poucos anos aqui e tal, mas se você for pego, É. você pode ter que retroagir 5 últimos anos e ter que fazer pagamento de impostos, etc. Então, assim, a saída definitiva é uma coisa muito, muito simples. São Uhum. 2 etapas que a pessoa que já está nos Estados Unidos, já está tudo ok, ela tem que fazer. Ela faz uma comunicação, que é um meio termo, vamos dizer assim, que é onde a pessoa fala assim, olha, eu vou comunicar que eu vou sair. Então, eu vou comunicar que eu vou sair dia, sei lá, 20 de outubro. E essa comunicação, ela pode, depois ela fazer uma retificação, porque ela pode perder o voo, ela pode ser no dia 21, pode fazer no dia 22, ela pode fazer a retificação dessa comunicação. E aí, somente no ano seguinte, depois que ela efetivou a saída, que ela vai lá no imposto de renda e vai fazer a efetivação da saída definitiva. Uhum. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho que entregar o imposto de renda, então eu não vou fazer, mas é por isso que tem a declaração do imposto de Tá, renda para justamente fazer a saída definitiva do Brasil. E o que é importante com a saída definitiva? O importante é que não faz a tributação aqui no Brasil em duplicidade e você vai estar tranquilo com alguns pontos. Como, por exemplo, aqui no Brasil, Sandra, não sei se você já sabia, mas a partir desse ano, em janeiro, entrou uma lei que chama Lei do CPF. E o CPF aqui no Brasil, ele vai ser um documento único, ele vai ser o número do RG, o número da carteira de motorista, o número dos conselhos de classe, CRC, CRM, CREMESP, tudo, vai ser tudo o número do CPF. E automaticamente a Receita Federal vai fazer uma validação desse documento e você vai ter que estar regular. E aí que entra um problema de quem não faz a saída definitiva. Por quê? Porque se a pessoa não fez essa saída, ela não tem o CPF ativo. E a Receita, na hora que ela começar a fazer esse cruzamento de informações, por exemplo, a Sandra está nos Estados Unidos e precisa fazer vai vender um imóvel e vai dar uma procuração para o Marcelo. Você vai no consulado, vai reconhecer a sua firma, o consulado vai falar assim, Sandra, seu CPF está irregular. Uhum. Olha o grande problema. Eu tenho vários casos aí nos Estados Unidos, que aí a pessoa saiu faz um bom tempo, Sim. não tem a digital, não consegue fazer um certificado digital para regularizar. A procuração não passa na Receita, porque às vezes você tem que mandar o documento e volta e não dá tempo e perde a validade. Então, assim, quem não fez essa definitiva tem um grande problema que tem que começar a pensar para poder regularizar esse ponto. Então, fica aí um tema de extrema importância para quem já está nos Estados Unidos e que não Sim. fez essa definitiva para poder regularizar. E E já tem dando a como solução para fazer isso, retroativo, Marcelo? eu ia falar exatamente isso. Muita gente fala assim, vou retificar a declaração. Não pode. Eu tenho até, isso aí era uma dúvida que muitas pessoas até falavam. Não, vamos fazer com data retroativa, eu faço lá a declaração. Não pode fazer, a Receita não permite. E o que a Receita instrui? Você
ir pessoalmente na Receita Federal e fazer o pedido de saída definitiva. Aí você me pergunta, poxa, mas eu estou nos Estados Unidos, como que eu vou ter que fazer? Você vai ter que dar procuração para o Marcelo, por exemplo, que está no Brasil, para te representar e fazer a saída definitiva. E além disso, você não vai fazer com data retroativa. A Receita vai, vamos dizer, parar ali suspender, na verdade, o seu CPF, dizendo, olha, você está com saída definitiva e aquele seu CPF ele fica de uma maneira suspensa. Porque se você precisar fazer qualquer coisa no Brasil, você tem um CPF. Então, você vai abrir uma conta bancária, você vai ter o CPF, mas você vai abrir uma conta bancária de não residente no Brasil. Então, muda um monte de coisa. Ah, eu tenho casa, tenho vários clientes assim, eu tenho casa no Brasil, recebo aluguel e está tudo certo. Está tudo errado. Porque quem saiu do Brasil, a tributação é de forma diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da saída. A Denise Gurgueira, acho que é de Miami, ela perguntou, e quem fez a saída definitiva e quem fez saída definitiva e manter a conta em banco? Pode manter uma conta em banco, só que o que você tem que fazer? Você tem que encerrar a conta como residente no Brasil e abrir uma conta como não residente no Brasil. Sim. Tá? E a Joelma que está participando também, né? No caso de vender uma casa, uma pessoa que vendeu uma casa e vai pagar imposto diferente porque vai pagar como estrangeiro, que é o mesmo caso daqui. Aqui também, se a pessoa não é residente, ela também paga um imposto diferente, né? Exatamente. Assim, né? Aqui no Brasil, se a pessoa está como residente no Brasil, ela tem uma tabela que é uma tabela de depreciação do cálculo do imóvel. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa comprou um imóvel lá em 1980. E se ela vai fazer a venda hoje, é calculado o trâmite do cálculo, chama ganho de capital. E aí ele pega o histórico dessa tabela, pega o histórico da tabela e aplica essa depreciação para você pagar menos impostos. A partir do momento que você faz a saída definitiva, essa tabela não tem mais valor para o não residente no Brasil. Sim. E aí que é bacana daquela pessoa que está saindo ou está planejando sair do Brasil fazer um planejamento, porque de repente faz sentido ele pegar esse imóvel, passar para uma empresa, ou no caso, se ele quer vender o imóvel antes dele fazer a saída definitiva, ou se ele tem às vezes sucessores, já passar para essas pessoas, para filho, para irmão, enfim. Então, para já fazer um planejamento antes de sair, porque aí dá tempo, né? Porque depois que está fora já não consegue mais. Bom, vamos seguir. A Joelma está falando assim, ó, venha para o GFI dia 16 de Orlando. A Joelma fez uma live comigo a semana passada. A Joelma ela é contadora aí também, Sandra, sua colega aí nos Estados Unidos. E ela vai fazer um evento dia 16 agora, em Orlando, e ela está falando, vem para cá, mas eu não consigo. Agora em outubro eu não vou conseguir. E até o CRC do Rio de Janeiro vai estar lá. Muito bacana esse evento aí. Depois vocês procurem a Joelma, ela está aqui na live, a Joelma Reis, _business, que ela está divulgando esse evento. Vai ser um evento muito bacana. Vai trazer várias informações. Enfim. Para mim, manda mensagem depois, Joelma, que eu quero saber. Olha lá, Joelma. Já convida a Sandra. Bom, vamos ver, a Denise falou, e ó, ela tem a dela, a Denise provavelmente não fez a saída, que ela falou que se tinha problema manter a conta, mas ela não deve ter feito porque ela falou que ela tem a conta até hoje. Ou também, se você faz a saída definitiva e não muda, não faz essa modalidade da conta, às vezes o banco não sabe, porque a Receita não comunica. Então, muitas vezes, a Denise falou que ela fez sim. Então, isso, Denise, o que acontece? O banco não sabe que você saiu do Brasil. Então, ele mantém a sua conta como residente brasileira e isso aí depois, de repente, pode ter um probleminha aí se você tem um investimento. Porque, assim, o que acontece? Se você tem um investimento, a tributação do investimento também é diferente. Então, pode te dar um probleminha, principalmente com a lei do CPF. Essa lei é do ano passado e entrou em vigor agora em janeiro desse ano. Sandra, vamos para a próxima pergunta, e aí depois aqui tem mais algumas, né, vamos para a nossa pauta, depois tem uma pergunta aqui da doutora Michelle, a gente responde para ela. Aí, Sandra, pegando a linha, né, de abrir a empresa nos Estados Unidos, documentação necessária,
que tipo de produto ou serviço, você comentou um pouquinho, né? Mas que tipo de produto e serviço que pode ser prestado ou vendido nos Estados Unidos? A gente falou um pouquinho de Recal, falamos aí de, né, uma consultoria. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Inclusive, já vai ser um pouquinho da resposta aqui para a doutora Michele, que fez uma pergunta que ela quer abrir uma clínica de estética em Orlando. Muito bem. Você pode fazer qualquer coisa que não seja ilegal. Essa é a resposta que eu sempre dou para meus clientes. É ilegal? Você não vai fazer. Se for algo que qualquer tipo de empresa que seja legalmente reconhecida, você pode fazer. Então, é muito bem-vindo. Vendas, serviços, uma clínica de estética, com certeza. Monta aqui pertinho de mim. O que envolve você abrir a empresa aqui? Depende do que você for abrir. Nos Estados Unidos existem muitas licenças, muitas coisas são rigorosas aqui. Você vai mexer com comida, as suas licenças são super rigorosas, o seu espaço vai ser fiscalizado antes de você abrir, tem que ser tudo aprovado, né, que nem como se for, esqueci os nomes, mas É como se fosse uma CETESB, uma vigilância vai sanitária vir aqui. vigilância sanitária, isso que não saía. Isso. É isso. Vai vir, vai olhar, vai aprovar. Então, assim, você vai demorar 6 meses para abrir um restaurante. Você abrir uma clínica de estética, você vai ter que ter as licenças, depende do que você vai fazer. Ok, se você vai fazer só facial, você vai ter uma licença para facial. Você vai mexer com o corpo, você tem a licença para o corpo. Você vai mexer com laser, já é totalmente diferente, você já tem que ter um certificado, às vezes pedem para você ter um médico junto nessa clínica, depende do que for feito, tudo que tiver agulha tem que ter um médico, até um tatuador, ele tem que ter um médico assinando que ele vai ser tatuador e que ele sabe o que ele vai fazer com a agulha depois que ele usar na tatuagem. Então cada business é um business, cada empresa é uma empresa aqui. Não tem uma coisa genérica de falar assim, não, você pode abrir empresa e vai ser só isso. Não, porque cada uma envolve um tipo de licença, cada condado, aqui um grupo de cidades a gente chama de condado. Cada condado tem, às vezes, a sua lei. Então, você presta serviços, você corta grama, aí você presta serviços no condado de Broward, que é onde eu moro, e no condado de West Palm Beach, que é o próximo condado. Você tem que ter licença dos dois lugares. Você tem que ir na cidade, nesse condado, e pedir a licença para você poder cortar grama lá em West Palm Beach, porque a de Broward não serve lá. Então, tem essas coisinhas que é o que complica um pouco, às vezes, dependendo do tipo de empresa que você vai abrir. Uma consultoria online, uma venda de Amazon, uma venda de mercadoria, aí o que você tem que saber é sobre os impostos. Aqui, o único imposto que a gente tem chama Sales Tax, que é o imposto sobre vendas. Quem paga esse imposto não é quem vende, não é o empresário, é quem compra. Então, se você vai vender uma camiseta de $10 aqui, você vai vender onde eu moro, é 7% o imposto. Então, você vai vender essa camiseta por $10,70. Esses 70 centavos, quem vai pagar é o consumidor, é quem está comprando a camiseta. E esses 70 centavos você só vai segurar com você por um mês, e no mês seguinte, até o dia 15 do outro mês, e você tem que passar esse dinheiro para o Estado. E a gente chama de sales tax, que é imposto sobre vendas. Nem tudo tem sales tax. Comida não tem, algumas mercadorias não tem, a maioria das outros tipos, né, de consumo tem, alguns serviços tem, alguns serviços não tem. Então, quando também você for abrir uma empresa aqui, você tem que saber se você tem que recolher esse sales tax e não pagar. E sim, a gente chama de recolher, porque você vai pegar do dinheiro do consumidor, vai guardar e vai mandar para o Estado uma vez por mês, conforme você vendeu. O recolhimento, segurar esse dinheiro e não pagar o Estado é considerado crime aqui nos Estados Unidos, porque é dinheiro do Estado, não é um dinheiro que você recebeu do consumidor, guardou e mandou para o governo. Então, é um dos crimes mais sérios que tem aqui, é dever para sales tax. Então, também tomar bastante cuidado, depende se o seu tipo de serviço tem que recolher esses seus tax, você tem que ter um controle bem rigoroso de tudo que você recebe,
fazer os cálculos e mandar esse dinheiro uma vez por mês para o governo. É a única burocracia em questão de impostos mensais que você tem aqui nos Estados Unidos. Se for, por acaso, um prestador de serviços, uma consultoria que não precisa recolher os seus taxas, você não tem imposto mensal para pagar. Só, lógico, o anual. Então, assim, a doutora Michele perguntou que ela pretende abrir a clínica. Então, assim, já tem aí um caminho que ela tem que ter várias licenças, tem que ir já planejando, assim, não Uhum. é muito rápido. Uhum. Porque aqui, Sandra, no Brasil, como você está muito tempo aqui fora, por exemplo, na minha região, que eu estou aqui na região de Campinas, região metropolitana, então, por exemplo, se uma clínica de estética hoje, eu estou com um caso no escritório, por exemplo, ele criou um nome, alugou um local, a gente abriu a empresa, e aí ele pode trabalhar e pedir um alvará provisório. Nos Estados Unidos é totalmente diferente. Então, você tem Tá. que ter um caixa, correto? Para poder Uhum. Sim, fazer todo o back-office, vamos dizer assim, toda a documentação, sim. pegar toda essa vigilância sanitária, entre aspas, né? Ter todas as licenças, e Lembra aí que o seu aluguel já está rolando, já né? está Porque você já alugou um rodando. espaço, o seu aluguel já está rolando. Está lá, está fechado, então você tem que ter o dinheiro de 3, 4 meses, com certeza, do seu aluguel, porque você nunca sabe quanto tempo pode demorar. Pode ser uma aprovação rápida, como pode ser que não. Então, Exatamente. sempre ter um caixa, porque demora. Às E vezes demora. aí, e aí também, né, para a doutora que pretende abrir a clínica, eu acho que é importante também pensar bem o que ela vai prestar de serviço, né? Foi o que você falou, vai ser facial, vai ter que ver, entender quais os outros profissionais que estão envolvidos e montar um plano de negócio. Montar Sim. um plano de negócio, entender o financeiro, o local e tudo, porque depois o resto que está em funcionamento é fazer negócios, né? Divulgações e tudo mais para poder se estabelecer. E fazer um plano no Brasil, como eu falei anteriormente, entender se qual o tempo que vai ou não, se vai e volta, fazer um plano aqui, ver o que tem de bens aqui para poder fazer a saída definitiva e acertar tudo aqui. E aí enfim, é só fazer negócio que os Estados Unidos está aberto aí para muitas coisas. E uma Sim. coisa importante, só, Clínica de só estética, recap... a gente está sempre bem-vinda. E aí, assim, uma coisa importante também, quando eu falei de saída definitiva, só para complementar esse tema, quando a pessoa faz a saída definitiva do Brasil e às vezes ela tem empresa no Brasil e deixa a empresa aqui, isso gera uma grande dúvida para as pessoas. E a pessoa pode continuar tendo uma empresa aqui. E o que ela vai ter que fazer? Depois que ela fizer a saída definitiva, é só fazer uma alteração no contrato social aqui, dizendo que um novo endereço é Estados Unidos, é Flórida, enfim. Então, assim, é muito Hum, simples. Ela pode manter os negócios aqui, não muda nada a questão tributária, que legal. mas ela tem que fazer essa alteração contratual. Isso é uma informação importante, porque, por exemplo, a É doutora aqui, que importante. ela vai ter uma clínica, vamos imaginar que ela vai ter uma clínica no Brasil e uma clínica nos Estados Unidos. Ela não precisa, mesmo fazendo a saída definitiva vou morar em Orlando, ela pode manter a estrutura aqui, não tem problema nenhum. É só fazer Ah, legal. Informação algum, legal, nem sabia disso. algumas, Uhum. pode fazer algumas simples adequações e vida que segue. Que ótimo. Que Muito bom. bem. Sandra, e aí então nós falamos de abrir, falamos de licença, enfim, várias coisinhas. E agora vamos para o que você falou um pouco de sales tax. Além do sales tax, como é que é a carga tributária nos Estados Unidos para produto, para serviço? Você falou um pouquinho, né? Que olha, não vai ter, ou vai ter, o que vai ter que recolher, além desse trâmite, porque aqui, só para fazer um paralelo, então hoje é no Brasil, quem tem uma empresa do Simples recolhe um imposto só, com todos os impostos da carga tributária que tem no Brasil, como PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição, INSS, enfim, vários outros impostos, tudo numa guia só. E quem está em outro regime um pouco mais acima do Simples, ele vai pagar o PIS, o COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, quem é indústria IPI e quem é venda ICMS também. E além Porque é desses, né, do tão mais sales tax, fácil. eu sei. E Meu além Deus. desses, e Quando além eu disso que escuto você tudo comentou um isso, pouco. vai me dando até um nervoso. Não, se quiser ficar nervosa, eu te falo um pouco. Aqui a gente tem que entregar o SPED, CMS, ECD, CF, DCTF, DCTF Web, GFIP, E-Social, e tem mais um monte aí que dá para falar.
e a gente vai ficar a noite afora falando de quanta obrigação que tem aqui no Brasil. É Jesus, duro, é tudo. mas é duro, é difícil. Mas então, Sandra, desses impostos que você falou, resumem-se nesses ou tem mais alguma coisa além do anual? Só para você fazer um Aham, fechamento nesse tema, por favor. sim. Depende do tipo de companhia que você tem. É, geralmente, quando você tem uma LLC, é pedido que cada 3 meses você mande um estimado de quanto você vai pagar de imposto no final do ano. É o Hum, único requerimento que existe. Então, eu sempre falo assim: estrangeiro, você vai ter uma tabela diferente aqui do que um americano. Então, já coloca 30% de imposto, que é o máximo que você põe na sua cabeça que você vai pagar. Então, você já faz um estimado. Ok, minha empresa vai faturar US$ 100.000. Esse ano eu vou ter que pagar 30 mil. 30 mil já divide por 4 e já mando em 4 vezes, né, trimestral para o governo. Chegou ah, lá no legal. final, eu não faturei 100 mil, eu não precisei pagar 30, eu precisei pagar 20, eles vão fazer um cheque e vão te devolver a diferença quando você fizer seu imposto. Se você chegou lá, você pagou 30 e era 35, você manda o cheque do seu 5 e tá tudo certo. Então, é a única coisa que você tem que ir mantendo e já se programando de pagando antecipado esse imposto. E só. Mas É vamos fazer um nada mais. adendo, né? Vamos fazer um adendo. Vírgula, aí você tem que falar com a Sandra, porque nos Estados Unidos é diferente. Você tem aí todo o trâmite, né, contábil que você consegue trazer despesas Ah, pertinentes dentro da empresa para reduzir o imposto. Aí você tem que fazer um planejamento. Então, assim, tem. de repente esses 30 viram muito menos, mas você tem que Ou não. trabalhar com uma inteligência contábil igual Tem. aqui no Brasil. O Brasil é bem travado nesse sentido, porque às vezes as pessoas falam, não, vamos fazer lucro real e colocar lá, comprei um carro, comprei uma Mercedes, eu vou dizer, não, 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 não é isso, espera aí, não é assim que Uhum, funciona. Então uhum, no Brasil é mais travada essa questão tributária e nos e Estados também Unidos, é bem sério. Você cair numa auditoria e você negou US$ 10, você vai pagar os US$ 10 com muita multa. Então, por isso uma que das tem que fazer um bom coisas planejamento, né? Tem que fazer muito lá o bookkeeping tem que ter um certinho. tem que ter. É uma das vezes. Eu não abro empresa, assim, se a pessoa fala assim, não, eu vou abrir empresa, mas eu não vou cuidar, não vou controlar, não vou fazer um bookkeeping, eu até evito, porque essa pessoa vai ter problema. Primeiro que ela não sabe as leis, ela não sabe tudo que ela pode usar aqui, ela não sabe todos os benefícios que uma empresa às vezes oferece para você pagar menos impostos. Existem muitas despesas, muitas coisas. Quando eu faço palestras que eu falo das despesas, assim, eu vejo o desespero das pessoas anotando, porque, tipo, nossa, sério, podia usar isso? Nossa, mas será que. Nossa, vou precisar do meu contador. Não, não, daquele pânico, porque quando ela sabe de tudo que ela poderia estar usando e não está usando, é porque não tem o controle financeiro e acaba pagando muito mais imposto do que deveria. Então, sim, é uma das coisas muito, muito, muito importantes. Existem empresas, inclusive, que você abrir, que não vai ser o caso, a gente pode falar isso depois, mas existem algumas empresas que você não paga imposto aqui nos Estados Unidos. Se você não estiver aqui, se você não estiver gerando renda aqui, se você não trabalha aqui, se não tem um empregado aqui, se não tem uma loja física aqui, existem alguns benefícios fiscais que o governo aqui diz para você não precisa pagar imposto aqui, você não gerou a renda aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Mas não pagar não quer dizer não declarar. Sim, você tem que declarar, os formulários são diferentes, o imposto é diferente, na, né, questão física de mandar esses documentos. Tem formulários que, se você não mandar a multa, é US$ 25.000, mas você pode se beneficiar, talvez, de não pagar imposto. Então, às vezes, é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas que existe e que pode ser feito, mas tem que ser feito de uma maneira absolutamente correta, com records, com um bookkeeping bem feito, com toda a informação, com todas as provas, com tudo que, se um dia te pegarem, você vai falar, tá aqui, tá Tá, lindo, tá, maravilhoso, tá tá feito documentado. e acabou. Uhum. As leis aqui são sérias. As leis,
os Estados Unidos facilita muito a entrada, mas ele dificulta bem a saída. Então, você tem que tomar bastante cuidado e seguir as leis, seguir as normas. Ou tem alguém que te ajuda, tem alguém que te acompanha, não tem erro. É Vai um ganhar país sério, dinheiro. né? É um É um país país sério. sério, é um país sério. Ô, Sandra, Uma das muito primeiras bem. coisas que eu aprendi quando eu cheguei aqui, entendeu? Não pode pisar na grama, não pisa. É, Não pisa. Pronto, é simples, assim, eles respeitam as leis, por isso os Estados Unidos é os Estados é. Unidos. E eu acho que assim, o respeito é mútuo, né? É, Uhum. tanto as pessoas Sim, com a lei com as pessoas, as sim, autoridades com as pessoas. sim. Então, eu acho que os Estados Unidos funciona muito bem por essa seriedade de tudo, né? Sim. Começa no consumidor, que a gente falou lá atrás. Pô, não gostei, vou devolver, tá bom, daqui, tá bom, tudo bem, Uhum. né? Sim. Tá tudo certo. É o consumidor, eu acho que o consumo que faz esse país girar do jeito que gira. Então, acho que tem que ter esse respeito, que é muito importante. Sim. Sandra, e né, estamos caminhando aqui para o final. Tem mais dois temas que eu gostaria que você abordasse. Um deles é quanto que custa para manter uma média, né? Não precisa ser, eu sei que são empresas diferentes, são coisas diferentes, mas assim, uma média, quanto que custa para uma pessoa manter uma empresa nos Estados Unidos? Se a única coisa que ela vai realmente ter que pagar, se for os seus taxas, ela vai ter que pagar um pouco mais, geralmente para o contador, que isso tem que ser feito no primeiro ano, é a cada 3 meses, depois é mensalmente, então é algo que é obrigada a fazer. Um bookkeeping de uma empresa que está começando, que tem, não tem, a gente cobra aqui por lançamentos. Geralmente o contador é quantos lançamentos vem no seu extrato bancário. Então, um bookkeeping de uma empresa pequena que está começando, vou te falar 120, US$ 150 por mês. Uma empresa maior, que já vai ter mais movimento, 400, US$ 500. Tem clientes que pagam 1.000, 1.500, até US$ 5.000. Depende do movimento da sua empresa. Depende de Perfeito. quanto você vai gerar de trabalho para a gente ou para fazer um bookkeeping, entendeu? Mas uma empresa pequenininha que está começando, US$ 150, US$ 120 é o preço mais ou menos que um contador aqui cobra. E aí vai crescendo junto, né? A empresa cresce, o contador cresce também, porque é mais ou menos parecido com o Brasil, só que né, nós estamos falando em dólares, né? Tem, E aí, na medida que vai, vamos dizer, vai tendo mais trabalho, porque tem que, justamente o que você falou, tem que fazer um bookkeeping bem feito para poder validar tem, essas informações. tem. E então, né, tem mais lançamentos. Se tem mais lançamento, tem mais despesa, tem mais receita, e aí Uhum. vai mensurando, né? Acho que é Exato. um. Geralmente a gente acompanha o crescimento da empresa, né? Que se a gente faz um bookkeeping todo mês, você já está vendo, ok, está faturando mais, está entrando mais dinheiro, está vendendo mais, está gastando mais, tem mais lançamentos. Então, a cada 3 meses, 6 meses, um ano, você chega no cliente e fala, olha, a gente começou assim, hoje você está assim, você cresceu, sua empresa cresceu, automaticamente meu trabalho vai aumentar também. E geralmente isso é sempre, eu falo que é sempre um problema bom para você ter, né? Pagar Exato. imposto e pagar contador, né? Quanto mais você paga para o contador, mais sinal que mais dinheiro você está fazendo. Então, Exatamente. E aí o assim, empresário tem que pagar bastante imposto, porque se ele está pagando bastante, ele está faturando. E aí depois exatamente. ele vai conversar com o contador para É, poder fazer uma estratégia tributária no é um sentido problema bom de de ter. no sentido vamos fazer uma estratégia tributária, entender o que que eu posso pagar menos, enfim, Tem. dentro da lei, obviamente. Sandra, e assim, o último tema Uhum. que eu queria que você abordasse, que são quais são os tipos de empresas mais comuns? Por exemplo, porque a gente está com bastante pessoas aqui brasileiro e o meu público é brasileiro, obviamente, aqui no Instagram, e depois essa nossa live vai ali para o YouTube, eu gravo a live e passo para lá, Uhum. e é um público mais que está aqui no Brasil. Então, quais são assim as empresas, os tipos de empresas mais comuns para essas pessoas abrirem nos Estados Unidos? O que que é mais comum no dia a dia? A mais queridinha é a LLC. A LLC ela tem uma vantagem muito grande no caso que ela protege o dono da empresa. Então, vamos supor que você vai comprar uma casa de investimentos aqui, que a gente vê todo dia brasileiro comprando casa aqui para fazer um Airbnb, para alugar uma casa. Comprar essa casa de investimento, e olha, é diferente de comprar uma casa para morar e uma casa para investir, né? Então, você compra uma casa para investir no nome de uma companhia, você tem várias vantagens. Uma delas é a sua
casa alugada vai ser uma empresa. Todas as despesas que essa casa vai gerar vai ser usada como empresa, ou seja, você vai pagar menos imposto lá no final. E se acontecer qualquer coisa com qualquer pessoa dentro dessa casa, e essa casa está no nome de uma LLC, os seus bens pessoais ou outras casas que você tiver estão protegidos. Então, se essa pessoa entrar com um processo contra você, vai ser só contra a sua LLC. Então, a LLC é uma das melhores opções hoje, até para gente que mora aqui e para estrangeiros. A única diferença é a LLC ela pode ser single member, que é uma pessoa só, e aí essa pessoa responde por essa empresa, então esse imposto dela que ela for fazer no final do ano é junto com o imposto pessoal, é como se fosse o nosso autônomo aí no Brasil. Existe a LLC com mais donos, que a gente chama de partnership. Aí o imposto é diferente, tem um imposto que é o 1065, que é feito no final do ano. Ele é feito primeiro para depois poder fazer o imposto pessoal. Então, são 2 impostos, mas os dois são considerados LLC e têm as mesmas leis e as mesmas proteções. Nós temos as C Corporations. A C Corporation é uma empresa, no caso maior, com vários acionistas. Você vai abrir uma empresa e você fala assim, olha, meu goal é vender ações da minha empresa, por exemplo. Então, você tem que ir para uma C Corporation. Ela também protege o dono, tá? Mas ela tem uma estrutura diferente. E a C Corporation é a única empresa que paga imposto. Você paga 21% de imposto para o governo no lucro dessa empresa. Qual a vantagem, às vezes, de ter uma corporation e não ter uma LLC? Se você não for tirar o seu dinheiro dessa corporation, você vai só investir, pôr dinheiro aqui, fazer ela funcionar, investir, você não vai tirar dinheiro, lucro para você. Você vai pagar somente os 21% dela, porque o dinheiro vai estar lá reinvestido. Diferente, se você tiver uma LLC, você pode chegar até a tabela máxima do IRS, né, da Receita Federal aqui, que pode passar dos 30%. Então, essa é a diferença, por isso saber o que você vai fazer, o que vai ser a sua empresa, como você vai tratar essa empresa, é a maneira que a gente decide que empresa você vai ter. Tá? Perfeito. E existe a S Corporation, que na verdade não é uma empresa, e sim uma maneira de ser classificado pelo governo de que você está nos Estados Unidos e que você é americano, que você está legalmente nos Estados Unidos. Então você pode pedir essa classificação para ser considerada como uma S Corporation. A S Corporation existem várias vantagens. Caso você tenha uma corporation e você que seja classificado como uma S Corporation, você é obrigado a estar na folha de pagamento dessa corporation, se pagar como funcionário, e você não vai pagar o imposto Self-Employment Tax, que é um imposto de autônomo, se você tirar o dinheiro dessa corporation, se você for uma S Corporation. É um pouco confuso, mas S Corporation é só para quem está aqui, quem tem green card, quem tem documento americano para os americanos, e tem algumas regras também. E você tem um prazo para você pedir também isso. Mas, geralmente, é a LLC ou a corporation, depende de como você vai cuidar e lidar, o que você vai fazer. Tudo depende do tipo de business, né? E que a gente analisa antes de abrir. Então, a queridinha é a tal da LLC. Mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes não é a melhor opção, entendeu? Assim, muitas pessoas, eu vejo muita gente, eu entro na internet ali, vou fazer, preencho e abro. Não sabe as consequências de estar aberta, não sabe que tem que ficar mandando dinheiro a cada 3 meses, não sabe que tem depois as consequências de quanto você podia estar economizando imposto, não estar pagando aquilo. Muitas pessoas que estão aqui, que têm documento, que vai na internet, abre uma LLC, não sabe que pode ser uma S Corporation e que poderia estar pagando menos impostos. Esse é o problema, assim, às vezes as pessoas querem, né? Não, eu sei fazer, eu vou fazer, porque é uma coisa simples, mas deixa algum passo para trás. A lei do BOI, que é a nova lei desse ano, a multa é $500 por dia se você não mandar os seus documentos, seu passaporte. Eu nunca vi uma lei tão alta, uma multa tão alta, é $500 por dia. E se passar de $10 mil é prisão. Então, assim, são coisas que, se você não sabe, não
acha que pode fazer, porque eu vou ver, esse ano a gente vai ver muita gente recebendo muita multa, porque é para todas as pessoas que já têm empresa e que abriram empresa nova. Então, é uma multa pesadíssima. É tomar cuidado só com o que está fazendo, mas a queridinha geralmente é a LLC. Muito bem. Sandra, e eu acho que, como a gente falou um pouco antes, muitos empresários aqui no Brasil também assim deixam um pouco de lado essa questão de vou abrir uma empresa, depois eu abro outra, e aí assim sempre fica um passivo. Eu tenho várias empresas aqui que você olha para ela ali dá até medo de tanta coisa que o cara abriu, pulou para outra, ele acha que está tudo bem. E aí aquele Uhum. negócio vai ficando lá, porque aqui no Brasil, a cada 5 anos, ele vai prescrevendo, dependendo da obrigação acessória, que nem o boi, que é chamado aí, né? Ele Uhum. prescreve, tem outras obrigações que têm que ser entregues mensais, Tem. que tem valores também altos aqui, que se não entrega você gera. Mas se a pessoa nunca faz isso, ela vai ficando com passivo, com passivo, com passivo e não acaba nunca. E Porque outra sempre coisa a aqui Receita Federal lê os 5 últimos anos. aqui as empresas têm que ser renovadas anualmente. Poucas pessoas fazem. Aí daqui a pouco ela descobre de que, né, a empresa foi fechada. Aí, para você renovar, é US$ 150 por ano. Mas se a empresa for fechada, porque se você não pagar a renovação, o Estado fecha a sua empresa, eles cobram só mais 450 de multa, fora os 150, mais não sei quantos FIIs, para você reabrir a empresa, ou senão você fica 2 anos se você não pode usar o mesmo nome. E aí você tem conta bancária, você já tem os seus cartões de visita, você já tem um website, você tem o logo no seu carro e a sua empresa está fechada pelo Estado. Então, assim, geralmente, Exatamente. quando eu recebo as ligações dos desesperados que receberam um e-mail que a empresa está fechada, ou que o banco descobriu que a empresa está fechada porque não renovou lá em maio o que tinha que ter sido feito. Então, é coisa assim. Sim, pode ter, mas são decisões, né, como alguém colocou aí, decisões econômicas que vão te trazer consequências seríssimas depois lá na frente. E, assim, é Exatamente. importante ter alguém cuidando, principalmente quando não é seu país, quando você não sabe. Se faz isso no próprio país, né, se abre um monte de empresa e não cuida, imagina fazer um negócio desse fora. As consequências são sérias e caras. Ainda mais nos Estados Unidos. Ô, Sandra, e aí tudo como a gente falou um pouco aí no meio da live, questão de planejamento, né? Então, assim, é o cuidado que o empresário, que não é somente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, assim, muitos empresários eles são descuidados com essas questões que são sérias. Então, ele tem que fazer, além dele fazer o planejamento dele de imigratório, de negócio, ele tem que ir lá, estar junto com o contador, tá falando, tá entendendo. Não precisa, vamos lá, não precisa entender a legislação, deixa para quem sabe, para Exato, te amparar, para te ajudar, para exato, poder fazer e você desenvolve o negócio. É como eu falo aqui para alguns clientes, falo, meu, o que você é bom fazer? Eu sou bom em fazer, então faz isso, o resto a gente cuida exato, e vamos te ajudando e vamos crescer junto. exato, exato. Cada macaco no seu galho, né? Então, Exatamente. Sandra, é assim, nosso objetivo, essas lives aqui, daqui a pouco as pessoas vão falar assim, pô, Marcelo, você está muito mentiroso, você fala que a live é 30, 40 minutos, mas assim, o assunto é tão 1 hora e meia. denso que já passou 1 hora. Então, É, assim, vamos terminar por aqui, depois a gente marca um outro bate-papo para a gente falar um pouco mais. Algumas pessoas aqui pediram o seu contato, depois eu passo, que são pessoas que me seguem aqui, eu vou passar o seu contato. tá bom. E qualquer coisa, qualquer perguntas adicionais, se alguém tiver mais alguma pergunta aqui, manda que a gente já responde antes de finalizar. Mas qualquer dúvida, perguntas adicionais, manda para mim, manda para a Sandra. Quem não segue a Sandra já aproveita e o Instagram dela aqui já segue. E a gente caminha para o final, porque nós já passamos aí mais de 1 hora. O Ricardo aqui está pedindo o seu contato, eu vou passar para ele. A doutora Michele falou que gostou da live, muito obrigado. Obrigada, obrigada. Muito Obrigada obrigado a todos. pela audiência de todo mundo. Vamos finalizar e depois a gente volta aí com um outro bate-papo e eu divulgo aqui nas redes. Tá Sandra, muito bom. obrigado Estou à por hoje disposição. De e até nada. a Obrigada a você. próxima. Até. Tchau, Tchau. tchau.